Os rivais estão se borrando de medo do Fluminense ser tricampeão carioca ano que vem. Parece que a Libertadores não foi bem digerida para eles. E olha, o Mundial tá vindo aí. O choro só começa. Falando em Mundial, o Manchester City tem a ausência do seu principal jogador no torneio. Notícia boa para o Fluminense. A gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo aqui também. Além de comentar uma notícia que aí eu já não acho tão boa, que é o árbitro confirmado para a partida contra o Santos na próxima quarta-feira. Esse árbitro aqui não é boa coisa para a gente não, mas a gente vai comentar bastante nesse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui à Central. Te convido desde já a assistir o vídeo até o fim para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Fluminense. Peço para você deixar o joinha nesse vídeo, ajuda demais aqui o nosso canal, a gente todo dia trazendo conteúdo para você, tricolor, ficar muito bem informado sobre o nosso clube de coração. Deixa o joinha aí aqui embaixo do vídeo, que ajuda demais a gente, beleza? Vamos começar com as informações. Quero começar falando justamente de Santos e Fluminense. Pois é, o Fluminense vai até Santos, litoral paulista, na próxima quarta-feira, dia 29, enfrentar o Santos Futebol Clube em partida válida pelo Brasileirão. Sim, torcedor tricolor, o Fluminense está disputando o Brasileirão. Eu sei que a gente só pensa em Mundial de Clubes, a gente está relaxado, mas tem o Brasileirão a disputar, tem mais 3 joguinhos e 3 jogos importantes, né, cara? Porque o Fluminense pega o Santos, que está envolvido ali ainda na briga contra o rebaixamento, né? É um time que está brigando ali junto com o Vasco para tentar evitar a queda. O Fluminense indo até o litoral paulista jogar contra o Santos em partida apitada por... não é uma boa notícia, por Anderson Daronco, meus amigos e minhas amigas. Pois é, essa notícia não é muito boa, esse árbitro fluminense não costuma ter bom retrospecto com ele, não é um árbitro que está muito no gosto da torcida tricolor. Para ser justo, acho que nenhum time do Brasil gosta desse árbitro, né? Todo mundo que eu ouço falar reclama muito, mas ele tem muito prestígio com a CBF. Anderson Daronco, portanto, apitando Santos e Fluminense pelo Brasileirão. O retrospecto dele em partidas do Fluminense é o seguinte: são 38 jogos, com 13 vitórias do Fluminense, 11 empates e 14 derrotas. O aproveitamento tricolor é de 43,86%, ou seja, menos da metade dos pontos que a gente disputa com o Anderson Daronco no comando, a gente ganha. Ele foi ao VAR 14 vezes em jogos do Fluminense, 6 vezes a favor e 8 contra. Ou seja, todos os prognósticos aqui de Anderson Daronco apitando o jogo do Fluminense são ruins. Para a galera que está precisando refrescar um pouquinho a memória, ele apitou 3 jogos do Fluminense esse ano. Primeiro jogo foi contra o Paysandu na Copa do Brasil, no Maracanã, 3-0 Fluminense. Também apitou na Copa do Brasil o 0-0 contra o Flamengo, partida de ida, e apitou o São Paulo 1-0 Fluminense lá no Morumbi, aquele jogo que a galera deve lembrar que o Fluminense foi muito mal, né? Todo mundo foi unânime em dizer que o Fluminense foi muito mal, mas foi uma partida muito ruim, porque o São Paulo também foi muito mal. E esse ano, principalmente, ele se destacou, né, em jogos do Fluminense por não ter marcado um pênalti no Lima, se eu não me engano, no jogo contra o Paysandu, que foi, assim, inacreditável, cara. Rolou o pênalti, o VAR chamou, ele foi no VAR, ele viu por vários ângulos o lance, e mesmo assim ele decidiu não marcar. Esse é o Anderson Daronco, um dos árbitros mais pavão que tem aqui, né? Gosta muito de aparecer. Ele vai apitar Santos e Fluminense na próxima quarta-feira. Então, torcedor tricolor, já prepara o coração, porque estresse vai ter Anderson Daronco na beira do gramado. E falando em estresse, meus amigos e minhas amigas, os rivais estão arrancando os cabelos, né, cara? Estão desesperados com a possibilidade do Fluminense ser tricampeão carioca ano que vem. A gente ainda está terminando o Brasileirão, ainda tem um Mundial pela frente, mas pelo visto estão desesperados. A Ferg disponibilizou a tabela de jogos do Campeonato Carioca e, sinceramente, cara, o que eles fizeram aqui com o Fluminense é inacreditável, cara. O Fluminense, todo mundo sabe, como campeão da Libertadores, vai jogar a Recopa ano que vem, a Recopa contra a LDU, que foi campeã da Sul-Americana, tem data marcada para 21 e 28 de fevereiro. Mas olha aqui, eu vou jogar na tela o que a CBF, não, estou até acostumado a reclamar da CBF, mas o que a Ferg fez em termos de tabela dos clássicos para o Fluminense no Carioca. Olha isso aqui, cara. A gente vai jogar, repito, contra a LDU dia 21 e 28 de fevereiro. Dia 21 lá no Equador e 28 aqui no Maracanã. Mas olha aqui, estou jogando na tela, dá para ver aí, ó. Marcaram simplesmente o Fluminense e Vasco para 5 dias antes da partida de ida da Recopa,
O Fla-Flu, né, que é o pessoal que está mais desesperado com o Fluminense sendo tricarioca, porque tem chance grande de ser trivice. Entre os dois jogos, dia 24 ou 25 de fevereiro, e 5 dias depois do jogo da volta, eles estão marcando o Fluminense e Botafogo. Ou seja, condensaram todos os clássicos do Fluminense ali num período de 2 semanas, que justamente as 2 semanas estão um pouco mais críticas para o Fluminense, né? Já que a gente vai estar focado em jogar a Recopa Sul-Americana. É normal, né? Estão morrendo de medo de ver o Fluminense campeão mais uma vez e continuando como dono do Rio de Janeiro. Isso, cara, não vai ser problema para a gente. Tenho certeza que o Fluminense vai conseguir fazer um bom planejamento e conseguir o resultado nesses jogos aqui. Mas, pô, sacanagem, né? Você vê aqui que tem um Vasco e Flamengo, por exemplo, lá no comecinho de fevereiro, poderia ter sido marcado aqui, ou até mesmo aqui, ó, onde é o Flamengo e Botafogo, 7 de fevereiro, poderia ter marcado pelo menos um dos clássicos aqui. Mas não, eles botaram os 3 naquele período crucial que a gente tem em Recopa Sul-Americana para o Fluminense. É coincidência? Não é? Bom, eu acho difícil, né? Mas enfim, bola para frente, não vamos reclamar não, o Fluminense vai ser campeão apesar disso, apesar dessa má vontade, a gente buscando o tricampeonato, que, ó, vou até voltar minha tela aqui, porque eu acho importante a gente frisar isso, tá? Muita gente menospreza o Carioca, e, bom, vendo o que a federação faz, eu entendo, tá? Mas eu sou contra esse menosprezo, porque é um título muito tradicional, a grandeza, né, de todos os clubes do Brasil, ela é medida primariamente, né, de maneira primeira lá atrás, pelos títulos estaduais, então, assim, eu valorizo muito. O Fluminense podendo ganhar um tricampeonato carioca, é algo que não acontece desde 85, vai ser o 4º tricampeonato carioca do Fluminense, eu acho que é alguma coisa muito importante sim, tá? Então o Fluminense tem que focar nisso. Claro, tem outros torneios que são mais importantes, o Mundial de Clubes agora no final do ano é mais importante, a Libertadores ano que vem vai ser mais importante, mas o tricampeonato carioca é um torneio, um título que eu quero muito que o Fluminense ganhe, e faço questão de reforçar aqui, porque eu acho que vai ser vital em 2024 a gente conseguir isso, e voltar, né, a ser... a mostrar para o mundo quem é que manda no Rio de Janeiro, que é o Fluminense. Beleza? Antes da gente prosseguir para a última informação desse vídeo, agora falando lá de Mundial de Clubes, eu quero aproveitar para dar aquela moral para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central. Em todo vídeo eu peço para você que está assistindo deixar um comentário dizendo o seu nome e de onde nos assiste, porque a gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que eu posso eu venho aqui e mando um abraço. Então, nesse vídeo, eu quero mandar um abraço para o Robson, de João Dourado, na Bahia, para o José Mariano, de Barreiras, na Bahia, para o Alfredo, de Angra dos Reis, para o Rubão, de Santarém, no Pará, João Dalmiro, de Tupaciguara, em Minas Gerais, Zé das Redes, de Remanso, na Bahia, Riso, de Moraes Almeida, no Pará, e Adalto, de Itamaraju, na Bahia. A galera da Bahia presente, né, na Central aqui, comentando bastante. Pessoal, tricolores lá da Bahia, torcida do Fluminense, que é enorme no Brasil todo, também tem muita gente lá na Bahia. Um abraço para todo mundo. E, claro, o convite está feito para você que está me assistindo. Quer que a gente mande um abraço citando seu nome em algum vídeo? Deixa um comentário. Põe aí o seu nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse salve para você em algum vídeo aqui da Central. Combinado? Última informação, mas não menos importante desse vídeo, é sobre Mundial de Clubes. Pois é, meus amigos e minhas amigas, está chegando a hora. No próximo dia 18 de dezembro, o Fluminense estreia no Mundial de Clubes, vai jogar a semifinal contra um adversário ainda indefinido, né? O Fluminense tem 3 opções de adversário. O torneio começa no playoff, com o Auckland City da Oceania enfrentando o Al Ittihad, que é o campeão do país sede da Arábia Saudita. Quem passar desse confronto enfrenta o Al Ahly do Egito, e aí quem passar desse confronto das quartas de final contra o Al Ahly do Egito enfrenta o Fluminense na semifinal. E claro, a gente sabe que tem a semifinal pela frente, a gente tem a humildade de saber que vai precisar superar a semifinal, mas todo mundo não consegue, né, se segurar e pensar em como seria um confronto entre Guardiola e Fernando Diniz, numa possível final de Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City, e essas coisas todas. Então, desculpa, a gente está de olho nas notícias do Manchester City, sim, e tem uma informação muito importante, porque tem o principal jogador do Manchester City informando que não joga o Mundial de Clubes. Pois é, gente, ele deu uma entrevista à Sky Sports, que é uma emissora estrangeira, e falou que só voltará aos gramados após o ano novo. Eu estou falando do De Bruyne, meia belga, né, do Manchester City, um craque mundial muito elogiado,
está machucado, ele tem uma lesão muscular no tendão da coxa esquerda e está de fora do Manchester City já há algum tempinho. E aí ele já afirmou que só volta após o ano novo, então De Bruyne não poderá jogar o Mundial, não tem chance de enfrentar o Fluminense nesse Mundial de Clubes. Assim, claro, a gente nunca comemora lesão de ninguém, isso não é comemorar, mas a gente reconhece que é um desfalque importante para o Manchester City, que pode acabar facilitando a vida do Fluminense em caso, né, a gente enfrente o Manchester City na final do Mundial. O De Bruyne é o cara do meio-campo do Manchester City, que é um time muito conhecido pelo conjunto, né, que tem um conjunto muito forte, um time treinado pelo Guardiola, né, que já joga junto há algum tempo, e tem essa... O De Bruyne é o craque do time, mas você não tem aquele craque individualista, né? O time é muito coletivo. E o De Bruyne é como se fosse a peça central dessa engrenagem. Hoje, quem está fazendo mais ou menos a função que ele fazia é o Bernardo Silva, né? Que tem jogado mais ou menos por dentro, ele jogava mais aberto pela direita, tem jogado mais ou menos por dentro, cumprindo a função do De Bruyne. Mas está aí, né? O Manchester City, a gente também já trouxe algumas informações, empatou o seu último jogo contra o Liverpool por 1-1, também já está aí se encaminhando pro Mundial de Clubes no mês que vem. Só para trazer rapidamente o chaveamento, né? O Manchester City do outro lado enfrentará muito provavelmente o León do México na semifinal. Beleza? E aí quem passar enfrenta o vencedor de Fluminense e um desses três times que eu disse e farão, né, a final. A gente vai ver quem vai ser o vice-campeão mundial para o Fluminense. Brincadeiras à parte, meus amigos e minhas amigas, De Bruyne fora, portanto, do Mundial de Clubes, uma notícia importante para o Fluminense. Mas a gente trouxe aqui também sobre o Haaland, também o Ederson andou tendo alguns problemas físicos. Essa galera já voltou a jogar, o Haaland inclusive meteu gol no último jogo do Manchester City, devem estar em condições de disputar o Mundial de Clubes no mês que vem. Beleza? Eu quero saber de você que está me assistindo aí, se você está confiante que o Fluminense pode ser bicampeão mundial agora no final do ano. Então deixa um comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.